porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler com toda a igreja, por favor, o verso 5. É sobre ele que eu irei trazer a meditação. Vamos lá? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Os irmãos permaneçam de pé. Eu já passo aqui a palavra ao louvor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, para a glória de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus, engrandecer o seu santo nome. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que ter uma manhã maravilhosa, oportunidade única nas nossas vidas de adorar o nosso Deus. Por isso convido você que está aqui na igreja, você que está no seu lar, para adorar através dos louvores ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. A presença provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
inundado com a presença do Senhor, que Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem podemos confiar. Aleluia. Tu és a nossa luz, tu és a minha
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Vamos cantar louvando, adorando o Senhor. Mais um hino. Aleluia, Jesus. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas firme permanece para sempre. Amém? Ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Pai amado, de estar na Tua presença, de Te conhecer, de aprender mais sobre a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nos ajuda, Senhor, a aprender mais sobre a Tua palavra. Que venhamos, Pai amado, colocar nos nossos corações e viver a cada dia, Pai. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã esteja, Pai amado, abrindo os nossos olhos espirituais para saber, Pai amado, qual a Sua vontade para as nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus amado, os Teus filhos que estão aqui nesta manhã, aqueles que não puderam vir, que estão no seu lar. Mas, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar com a Tua igreja nesta manhã, Pai. É assim, Pai, que nós oramos e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, voltem para o texto de 1 Coríntios 1:9. Eu quero frisar com os irmãos rapidamente apenas o verso 5, que diz: Paulo se dirigiu na igreja de Corinto: porque em tudo fostes enriquecidos neles, em toda palavra e em todo conhecimento. Eu queria, por favor, ler mais uma vez com toda a igreja. Vamos lá? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A gente já estudou, irmãos, seja comigo, com o pastor, com os outros professores, que a cidade de Corinto era uma cidade importante, era uma rota marítima importante, uma rota comercial importante. Ela não era tão grande quanto Roma, Atenas, Constantinopla, Antioquia, mas era uma cidade financeiramente, estrategicamente, maritimamente importantíssima. Todos os caminhos marítimos da época, praticamente todas as rotas, passavam por Corinto. Embora não fossem as embarcações atracar diretamente lá, mas passavam por lá. Então era uma cidade importante, uma cidade grande, movimentada, que consequentemente também teve uma ação missionária grande, um trabalho evangelístico grande, que consequentemente resultou numa igreja grande, uma igreja forte, uma igreja que teve a presença de Paulo por 2 anos, teve o privilégio de ter grandes mestres, como o caso de Apolo, e era uma igreja maravilhosa do Novo Testamento. Até então, é a única igreja do Novo Testamento onde é dito, biblicamente e claramente, em que havia a presença de todos os dons do Espírito. Em nenhuma outra carta, em nenhuma outra igreja, em nenhum outro lugar, Paulo faz tanta referência aos dons, e isso de uma forma como algo prático que já existia, como na igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha mestres, que tinha pessoas que tinham discernimento, pessoas que sabiam interpretar línguas. Porque, tipo assim, para a igreja ser fundamentada por Paulo e Apolo, não era para todo mundo não, viu? Mas era uma igreja dinâmica, espiritualmente falando, era a igreja mais completa que existia. Porém, ao mesmo tempo que era a igreja com mais presença dos dons do Espírito Santo, parece contradição, mas era ao mesmo tempo a igreja mais problemática. Eles eram a única igreja que dizem que não faltava nenhum dom. Porém, é a única igreja que foi chamada de meninos espirituais, de carnais, de crianças espirituais. Então, a igreja de Corinto, ela vive ao mesmo tempo o auge e o buraco espiritual. Todos os dons, e de forma abundante, mas ao mesmo tempo uma frieza, uma pequenez espiritual. E o que é que nos torna, irmãos, fortalecidos espiritualmente
ou desnutridos espiritualmente. É o alimento com leite espiritual, pelo ensino, pela pregação da palavra de Deus. De nada a igreja ter pessoas que falem línguas, que sejam profetas, que haja manifestação de cura, se a palavra de Deus não for pregada, e essa mesma palavra anunciada, ensinada, pregada, não gerar frutos na igreja. Então, é isso que Paulo diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Irmãos, eu entendo, à luz da palavra de Deus, que o Senhor nos trata de duas maneiras. A mim ele se dirige como homem, como filho, como servo, como Erickson pai, como Erickson marido, como Erickson profissional. E ele também se dirige a mim, Erickson, como sendo um membro, corpo da sua igreja. No meu caso, um membro desta igreja. Então o Senhor, ele sempre se dirige a nós de duas maneiras: te tratando como ovelha, falando pessoalmente, a coisas da Bíblia, a ensinamentos da Bíblia que não são dirigidos ao corpo e sim à pessoa. E em segundo lugar, falando a toda a igreja. Ele me fala como ovelha e também me fala como ovelha do seu rebanho. E nas duas as situações, tanto no meu crescimento individual e espiritual, como no crescimento do corpo, como coletivo, eu devo buscar me enriquecer em toda a palavra e em todo o conhecimento. E a nossa igreja, para a glória de Deus, ainda preserva esta verdade. A gente tem igrejas aqui em Bahia que tem uma escola dominical maravilhosa, que se começava de 9 horas da manhã e até meio-dia. E os irmãos terminavam com raiva, iam para casa com raiva porque queriam, na verdade, continuar, mas os seus afazeres não deixavam. E essas igrejas, pouco a pouco, foram acabando seus cultos de estudo, substituindo o culto de estudo da quinta por culto de campanha de não sei o quê, de campanha tal, de campanha não sei o quê, e foram acabando a sua escola dominical. Então, falo só na nossa cidade, fora Paraíba fora, Brasil afora. Pouquíssimas são as igrejas que ainda zelam pela escola dominical. E dentre essas que zelam, que ainda perseveram, que ainda insistem nesse propósito, está a nossa, para a glória de Deus. Então o Senhor nos dá essas excelentes oportunidades de serem enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, seja no culto de quinta, seja na escola dominical, seja no culto no estudo nos lares, terça-feira, no estudo de célula. Não importa a maneira, o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos em sua casa, lendo, compartilhando, estudando a palavra de Deus. Quando Jesus, uma certa vez, ele disse uma coisa, falando aos judeus, que também se aplica a nós, irmãos. Errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus poderia ter dito que a gente erraria se não orasse, se não jejuasse. Jesus, ele poderia ter dito que a gente erraria se não viesse à igreja, se não dizimasse. Mas ele foi na raiz de tudo. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A partir do momento, irmãos, que eu não conheço Deus pela sua palavra, não tem outra maneira de conhecê-lo pessoalmente. E se eu não o conheço pessoalmente pelo que ele se revela a mim em sua palavra, eu não vou saber orar diretamente a ele. Aí há quem diga, irmãos, o Espírito Santo revela. Revela sim, eu concordo, pelo ensino da palavra. Jesus, quando ele estava falando lá a respeito do Consolador, Jesus, ele disse uma coisa que eu aprendi aqui no estudo que ficou gravado em meu coração. O Espírito Santo que ele enviaria em seu nome, ele testificaria dele. E Jesus falou assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então eu digo, irmãos, com toda ousadia, com toda certeza, que quando o Senhor usa os pregadores aqui em cima, quando Deus usa
os professores, é o Espírito Santo de Deus tomando aquele irmão ou aquela irmã para nos transmitir algo de Cristo, seja para o nosso conforto, para a nossa exortação, para a nossa edificação, para a nossa repreensão, para o nosso tratamento, não importa qual é a finalidade. É o Espírito Santo de Deus usando aquela pessoa, seja quem for, para transmitir algo de Cristo para nós, para que o corpo do Senhor, a sua noiva, permaneça forte, firme, consemblante, tal como Daniel e seus companheiros ficaram lá na Babilônia, fortes, nutridos para a glória de Deus. Então que sejamos mais assim, responsáveis. Essa palavra se aplica a mim também, eu me ponho nessa mesma sentença. Aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá em ler, compartilhar a palavra de Deus. E também mantenha a sua prática pessoal de devocional. Porque eu tenho certeza, irmãos, por mais ocupado que o dia seja, algum tempo a gente tem sim para procurar a Deus pela palavra. Eu falo pela minha rotina, eu como motorista, passo o dia todinho dentro do meu carro para cima e para baixo. Chega a rodar 250 km por dia, às vezes mais, menos. Mas em algum momento do meu dia tem como parar sim, para ler um salmo, texto, para baixar um estudo na internet, ler, levar algum comentário. E em algum momento do teu dia, sim, nós temos um tempo para dedicar ao Senhor na busca pela palavra de Deus. Então o meu propósito desta palavra é que as nossas vidas sejamos, tal como essa recomendação de Paulo, enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque a partir do momento que uma igreja é enriquecida em toda palavra e em todo conhecimento, firmada em Cristo, pode dar o temporal que for, irmãos, essa casa não cai. E por que ela não cai? A sua sapata, os seus fundamentos estão firmes na rocha, porque recebem, se alimentam diretamente do que vem da própria rocha, que é Cristo. Amém, irmãos? Louvamos ao Senhor por esta palavra. Eu desde já anuncio a nossa divisão de classes e peço que a igreja do Senhor se levante mais uma vez, por favor, e vamos orar pedindo que o Senhor ele use a cada professor. As crianças se dirijam às suas salas com as suas tias, os jovens com o pastor, nós aqui permaneceremos com o irmão Samuel, e que Deus nos conceda um bom estudo. Irmãos, não leve dúvida para casa, deu dúvida, pergunte, e se até deu um constrangimento, não vou perguntar não, que é uma besteira, uma bobagem. Às vezes uma besteira, uma bobagem é a dúvida crucial de alguém que não tem coragem de perguntar. Então tenha total liberdade no Espírito Santo para perguntar, até mesmo para discordar. Como aluno nós temos esse direito de questionar, com toda a educação e sabedoria do Espírito Santo. Amém? Deus amado, Deus Santo Todo-Poderoso, entregamos em Tuas santas mãos, Senhor, a cada aula, a cada assunto, a cada aluno, a cada professor. Voltamos a te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos edifique, nos console, nos exorte, nos repreenda e nos faça caminhar, Deus, na Tua santa vontade. É isso que te pedimos e já te rendemos graças em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Uma boa aula para os irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Tiago, capítulo de número 1, do versículo 5 ao versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Se, porém, algum de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar mais uma vez, por favor, rapidamente. Senhor, nós te glorificamos por esta manhã. E agradecemos por estarmos aqui reunidos para aprendermos a Tua palavra. E pedimos a Tua graça, que o Senhor fixe em nossos corações a Tua mensagem e produza em nós o efeito completo, Espírito Santo, a fim de que sejamos lavados pela Tua palavra e estejamos no lugar e na posição determinada pelo Senhor, segundo o bem que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos faz sensíveis a Ti, Espírito Santo. Prepara a nossa mente e o nosso coração e ajuda-nos a crescermos espiritualmente segundo o Teu propósito, para a glória do Teu nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a Epístola de Tiago. Eu acho que isso já não é mais novidade para a maioria dos irmãos. E antes de podermos introduzir o assunto desta aula, desta manhã, eu gostaria de fazer para vocês algumas perguntas, só para a gente poder se situar sobre o que é que nós estamos estudando. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual deve ser a postura do cristão em meio às provações? Essa é fácil. Vamos lá, só para a gente recapitular o que foi que a gente estudou. Qual deve ser a postura do cristão em meio às provações? Como é que o cristão deve estar? Como é que ele deve se comportar? Com toda a alegria, alegre. E por que é que o cristão, ele deve estar alegre em meio às provações? Por quê? Por que é que os cristãos devem estar alegres em meio às provações? Porque a provação, ela produz algumas coisas positivas, e uma dessas coisas é a perseverança. E nós vimos o que é a perseverança na aula passada, quais são as suas consequências para as nossas vidas, mas mesmo sabendo de tudo isso, também falamos na semana passada que nem todas as pessoas são capazes de perseverar. Isso porque falta na vida dessas pessoas uma coisa chamada sabedoria. E é por isso que Tiago, no versículo 5, e isso nós vimos na semana passada também, ele faz esse aconselhamento para aquela igreja e diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago, ele está falando que a solução, que o remédio para cada provação que nós cristãos viermos a passar é a oração, e a oração que pede sabedoria a Deus. Então, se em meio às provações que nós estamos passando, nós nos percebemos carentes de sabedoria para lidar com aquela provação, para lidar com aqueles problemas, o que é que nós cristãos devemos fazer? Orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, e Deus dá sabedoria a todos que lhe pedem, porque se não pedir não tem como receber, Ele só dá a quem pede. E Deus dá sabedoria a todos que lhe pedem, e não recrimina essa pessoa por estar pedindo a Ele sabedoria, muito pelo contrário, Ele dá simplesmente sem impedimento nenhum. Então você que está ouvindo em casa, ou que está ouvindo aqui presencialmente, na proporção das suas provações, na medida em que você estiver sendo provado, se lhe falta sabedoria, Tiago está falando: peça a Deus. Tiago não diz que devemos pedir para a provação passar, Tiago não diz que devemos pedir para o problema passar, mas Tiago está nos recomendando pedir sabedoria em meio às provações enquanto elas durarem, porque a duração da provação é o tempo estabelecido por Deus para que sejamos tratados naquilo que Deus quer nos tratar. E o assunto da nossa aula de hoje, que diz respeito ao versículo 5 e ao 8, porque isso aqui foi só introdutório,
é que Tiago está dizendo que quando nós formos pedir sabedoria a Deus, em meio às provações que nós estivermos passando, em meio às provações que nós estivermos enfrentando, nós não podemos pedir de qualquer maneira, porque se pedirmos de qualquer maneira, não seremos atendidos em nossos pedidos. E por essa razão é que muitos cristãos, quando estão passando por provações, se desesperam, se frustram, se angustiam, se decepcionam. Primeiro, ou não pedem a Deus sabedoria e por isso continuam sendo provados, ou se pedem sabedoria, estão pedindo de forma errada e por isso não estão recebendo a sabedoria que tanto lhes é necessária para que eles enfrentem esses períodos de provação, esses períodos de tribulação, esses períodos de teste. Mas qual é a maneira correta de pedir sabedoria a Deus? Essa é para vocês responderem para mim. Com fé. E o que é fé? Como? O que a gente não vê, mas crê. Margarete disse: a certeza daquilo que se espera. Irmãos, vamos fazer uma análise agora das nossas próprias orações. A irmã Margarete, ela disse que fé é a certeza daquilo que se espera. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todas as vezes que nós oramos sem certeza, isso significa que nós estamos orando sem fé. Sim ou não? E aí, se nós fizermos uma autoanálise das nossas orações, nós vamos perceber que nós oramos mais com dúvidas do que com fé, ou menos com fé e mais com qualquer outra coisa. E é exatamente isso que Tiago está falando para nós, que é a principal razão das nossas orações não serem atendidas, ou uma das razões das nossas orações não serem atendidas, porque a fé, ela é a condição necessária para que Deus responda às nossas orações, para que nós possamos alcançar sabedoria diante de Deus. E essa fé que a Margarete falou, que é a certeza das coisas que se esperam, como é que nós podemos obtê-la? Como é que nós podemos ter essa certeza em nossas orações? E aí nós precisamos diferenciar a fé, por exemplo, da confissão positiva, ou a fé da própria esperança. E algumas pessoas fazem uma salada disto tudo, mas são coisas diferentes. Algumas pessoas acham que fé é você exigir de Deus aquilo que você quer, como quem diz assim: Deus, faça tal coisa, e você fica insistindo que Deus faça, como se Deus fosse atender essa sua insistência e essa sua exigência. E às vezes parece que o crente, quando ora, está colocando Deus contra a parede, e isso não tem nada a ver com a fé que a Bíblia está falando. Algumas vezes também as pessoas oram numa esperança de que Deus irá fazer. Por exemplo, eu desejo que Deus faça, ou eu desejo que Deus proveja um emprego para mim, ou eu desejo que Deus me cure de uma determinada enfermidade. Isso é um desejo que eu tenho, mas algumas vezes o meu desejo não está recheado de certeza. E há uma diferença entre expectativa e certeza, como há uma diferença entre exigência e certeza. A certeza, ela é a convicção de que aquilo que você ora irá acontecer, irá vir, irá se realizar. E como é que eu posso ter certeza naquilo que oro? Eu só posso ter certeza naquilo que oro na medida em que eu sei que Deus irá realizar aquilo que eu peço. E eu só sei que Deus irá realizar aquilo que eu peço se o que eu peço estiver de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. A certeza, ela está muito relacionada àquilo que é a vontade de Deus para nós. Vou dar um exemplo para vocês. Pela palavra de Deus eu sei que é a vontade de Deus que eu seja liberto do meu pecado. Então, quando eu me ponho a orar a Deus para que Deus me liberte do meu pecado, eu tenho a certeza pela palavra de Deus que eu serei liberto. E isso é a oração com fé. Mas de repente eu peço a Deus para conseguir um carro do ano.
A palavra de Deus não diz nada a respeito de eu ter ou de eu não ter o carro do ano. Então, quando eu oro a Deus pedindo o carro do ano, não que esteja errada essa oração, mas eu não tenho a certeza de que eu vou ter. Naturalmente, eu estou orando com um grau de incerteza, ou com um grau de dúvida, ou com uma falta de fé. E tudo aquilo que nós fazemos com uma determinada falta de fé, a Bíblia vai nos dizer que é pecado. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 14:23 que tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. E eu falo isso para os irmãos para que possamos avaliar a qualidade das nossas orações perante Deus. Porque possa ser que quando estamos nos colocando diante de Deus, estejamos nos colocando diante dele sem fé. E quando nos colocamos diante de Deus sem fé, e quando eu digo sem fé, eu falo sem fé nele, sem fé na palavra dele e sem fé naquilo que estamos pedindo, certamente as nossas orações não serão respondidas e não serão atendidas, como Tiago está falando para aquela igreja por meio da sua epístola. Irmãos, quantas pessoas não se aproximam de Deus para orar a Deus, para pedir algo a Deus, sem ter a devida fé em Deus, sem ter a devida confiança em Deus, sem ter a devida crença em Deus? Quantas pessoas em nosso meio mesmo, cristãos, não se aproximam de Deus sem ter a devida fé de que Deus é capaz de fazer, ou de que Deus é galardoador daqueles que o buscam? E o autor dos Hebreus vai falar que todos aqueles que se aproximam de Deus devem dele se aproximar primeiro, crendo que ele existe, e segundo, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. O que eu quero dizer com isso é que se a nossa postura enquanto cristãos for uma postura de falta de fé em relação a Deus e em relação à palavra de Deus, não seremos atendidos em nossas orações, independente daquilo que venhamos pedir. As nossas orações, para que sejam atendidas, elas precisam ser acompanhadas de fé. E fé não significa somente acreditar, mas confiar e ter a certeza de que aquilo que você está pedindo, você irá alcançar na presença de Deus, que é galardoador daqueles que o buscam. Assim é que existem pedidos diante de Deus que são pedidos sem fé, que são pedidos, como é que eu poderia dizer, carnais, ou que são pedidos incertos, ou que são pedidos que você não tem certeza se irá receber ou não. E as nossas orações, enquanto cristãos, não devem estar cheias destes pedidos incertos, inseguros, instáveis. Pelo contrário, as nossas orações, elas devem estar recheadas de pedidos com fé, de pedidos que se apoiem na palavra de Deus e na pessoa de Deus. Fé, ela envolve três coisas. Ela envolve intelecto, consciência, o conhecimento, o saber, mas envolve também a confiança. Então, quando eu vou orar a Deus, eu preciso primeiro saber que Ele é Deus, mas eu preciso também confiar nele como Deus. E quando essas duas coisas me faltam, eu não estou orando com fé e eu não receberei de Deus aquilo que peço. Então Tiago fala que a oração, para que seja atendida, ela deve ser uma oração feita com fé. Então, imaginem vocês, irmãos, nós estamos passando por um momento de provação. Todos nós carecemos de sabedoria. Para obter sabedoria, eu preciso primeiro orar. Essa é a sequência do texto. Mas para ter a minha oração atendida, eu preciso ter fé. Então, se eu quero sabedoria, eu preciso orar com fé, e a Bíblia diz que Deus, que ouve a minha oração, Ele irá me conceder aquilo que peço. Tem como eu conseguir algo de Deus sem oração? Sim ou não? Tem como eu conseguir algo de Deus sem oração? Sim ou não? Sim ou não? Tem como eu conseguir esta sabedoria que Tiago está falando aqui no texto sem oração? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem está em dúvida? Irmãos, não tem como conseguir sabedoria de Deus sem oração. Então, quanto mais oração,
Em meio à provação, mais sabedoria. E quanto menos oração, em meio à provação, menos sabedoria para lidar com aquilo que você está passando. Mas quanto mais oração, sem fé, menos resposta. E quanto mais oração com fé, mais resposta de Deus em meio à provação que você está enfrentando. Não é só uma questão de orar a Deus enquanto se está sendo provado, mas é uma questão de orar corretamente a Deus, porque senão não seremos atendidos. É por isso que muitos cristãos em meio às provações estão orando, e parece que nada se resolve, porque talvez não estejam orando corretamente, porque talvez não entenderam ainda o propósito, o processo da provação em suas vidas. Nós vimos na aula passada que a provação ela tem por efeito em nós criar perseverança, e a perseverança ela deve ter uma ação completa. Então, na medida em que estamos sendo provados, não devemos estar tão preocupados nesta provação acabar, mas preocupados em que ela cumpra em nós os efeitos que ela deve cumprir, que é o de nos purificar dos nossos pecados. Uma das coisas que ajuda o cristão a passar pela provação é a seguinte: quando você estiver sendo provado, você deve se questionar a Deus e se questionar a si mesmo. O que é que Deus está querendo trabalhar na minha vida por meio disso que está acontecendo? Que pecado Deus está querendo tratar em mim? Qual iniquidade existe em mim que esta provação tem por objetivo tratar, a fim de que eu seja aperfeiçoado? Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de querer se apressar e estar ansioso para que aquilo passe, é muito mais prudente pedir a Deus sabedoria para ter condições de enxergar o que é que Deus está querendo tratar em nós por meio daquilo que está acontecendo. E às vezes o que Deus está querendo tratar em nós, irmãos, é a nossa relação com Ele. Porque possa ser que seja a aprovação, por exemplo, que esteja te aproximando de Deus. Possa ser que seja a aprovação, por exemplo, que te faça enxergar o amor de Deus em sua vida. Há algumas pessoas que, se não fossem provadas, estariam bem longe de Deus. Mas há algumas outras pessoas que, por causa da aprovação, são aproximadas de Deus. E que bom quando a aprovação nos aproxima de Deus, porque o objetivo da aprovação é exatamente esse. E a nossa postura em meio à aprovação não é só clamar a Deus por sabedoria, mas clamar com fé. E que fé é essa? É a fé, primeiro, de que Deus é Deus, e de que, sendo Ele soberano sobre todas as coisas que ocorrem em nossas vidas, nós confiamos nele, apesar das coisas diante dos nossos olhos estarem terríveis, estarem complexas, complicadas, sem solução. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, confiando no ser de Deus, confiando no poder de Deus, e pedimos a Deus a sabedoria para lidarmos com estas provações que nos sucedem, a Bíblia diz que Deus nos atenderá, que Deus nos responderá. E o contrário da fé, Tiago fala, é a dúvida. Sim ou não? E aqui eu quero separar para os irmãos essas duas palavras, para que nós possamos fazer uma autoanálise da qualidade das nossas orações. O oposto da fé é a dúvida. E existem muitos cristãos que, quando se aproximam de Deus para orar a Deus, para pedir algo a Deus, estão com dúvidas no seu coração, dúvidas em relação ao ser de Deus, dúvidas em relação ao poder de Deus e dúvidas em relação aos seus próprios pedidos. Agora imaginem vocês, por exemplo, que eu vá até a pessoa do pastor dessa igreja, o pastor José Antônio, e vá pedir para o pastor um favor, mas dentro do meu coração eu duvido.
eu duvido que ele irá me atender, ou sei lá, eu duvido do caráter dele, ou eu duvido da pessoa dele. A própria dúvida me impedirá de ir até ele, ou de confiar que ele irá atender aquilo que eu irei pedir, porque a dúvida, ela atrapalha a nossa relação entre pessoas, e não só entre pessoas, mas entre nós e o próprio Deus. E eu dei esse exemplo para vocês, irmãos, para que possamos, mais uma vez, autoanalisar as nossas orações. A pergunta que eu faço aos irmãos é: nós temos tido fé em Deus? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós confiamos nele? Nós acreditamos em sua pessoa? Nós acreditamos em seu poder? Nós discernimos quem ele é? Nós confiamos de que a sua palavra é verdade e de que se nós pedirmos a ele sabedoria, ele irá nos atender? Nós acreditamos que aquilo que nós acabamos de ler é verdade e se aplica em nossas vidas, e isso faz toda a diferença na nossa maneira de orar e na nossa maneira de se aproximar do Senhor. A dúvida, irmãos, ela atrapalha a nossa oração. Sabe por que muita gente não ora? Porque duvida de Deus, porque duvida que Deus irá atender, porque duvida do ser de Deus e da pessoa de Deus. E a dúvida, ela não só atrapalha as nossas orações, mas ela atrapalha também a nossa vida como um todo. Exemplo: você está sendo provado, digamos, no seu trabalho, entre permanecer firme no Senhor e tomar uma escolha desonesta. Naquele momento, se você não for firme na sua mente e no seu coração ao seu Deus e à palavra de Deus, se você naquele momento for cheio de dúvidas, muito provavelmente você terminará escolhendo o pecado, porque é isso a que sua carne é tendenciosa. Então, se nós, fazendo uma autoanálise de nós mesmos, percebemos haver em nós dúvida, precisamos lutar contra essas dúvidas que existem em nossos corações, tanto em relação a Deus, tanto em relação à palavra de Deus, tanto em relação às coisas que nos acontecem, porque a dúvida, ela é inimiga das nossas orações. A dúvida, ela é inimiga da nossa fidelidade a Deus. A dúvida, ela é inimiga da nossa perseverança. Exemplo: você está passando por uma situação complicada, onde você está sendo tentado a mentir, e você sabe que se você mentir, você vai evitar um problema enorme. E quantos cristãos não dizem assim: bem, como é uma mentira para promover o bem, então eu vou mentir, porque a mentira nesse caso vale a pena. Nessa situação em específico que eu acabei de contar para vocês, observem que isso é muito comum na vida de todos nós. Essa pessoa está sendo provada. Aos olhos dela, mentir é a coisa mais certa a se fazer, talvez para preservar uma pessoa, talvez para evitar uma briga, talvez para evitar uma contenda. Mas a questão é, irmãos, o que deve definir as nossas ações? As nossas concepções ou a palavra de Deus? As nossas interpretações, o nosso olhar ou a palavra de Deus? E quando nesse momento em que os nossos olhos dizem para nós mentirmos, mas o nosso coração nos lembra da palavra de Deus, e nós mesmo contra os nossos olhos nos posicionamos em favor da palavra de Deus, nós estamos nesse momento agindo com fé. E é sobre isso que Tiago está falando, que não somente a nossa oração, mas a nossa vida, ela deve ser marcada por fé, por esta certeza na palavra de Deus. Então o cristão é aquele que olha para a palavra de Deus, e aquilo que a palavra de Deus diz, nisto ele se firma, nisto ele se apoia, nisto ele se apega, nisto ele confia, independente do que se diz de contrário por aí afora. Quando nos aproximamos então diante de Deus, Tiago diz: se você quer receber de Deus sabedoria, você deve orar com fé, você deve orar com confiança em Deus,
Você deve orar com confiança naquilo que você está pedindo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que se pedirmos, Ele dará. E se nós cremos nisso, e se nós temos fé nisso, então sabemos que Ele nos responderá. E não há espaço para dúvidas em nosso coração. Se você estiver passando por provação, peça a Deus: Deus, me conceda sabedoria. Me conceda enxergar o que é que o Senhor está querendo tratar em mim por meio disto que eu estou enfrentando. E a Bíblia diz que Deus irá lhe responder, que Deus irá lhe atender e que Deus irá lhe conceder a sabedoria necessária para você enfrentar todas essas situações. A nossa relação com Deus, irmãos, a nossa fé em Deus, a nossa fé na palavra de Deus faz toda a diferença nas nossas orações. Assim é que Tiago, falando a respeito do homem que duvida, ele compara esse homem que duvida no versículo 6 e no versículo 7, as ondas do mar. Acompanhem comigo, por favor. Versículo 6 ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando Tiago fala do homem que duvida como sendo a onda do mar, Tiago está falando sobre a qualidade de alguns cristãos que possuem dúvidas em sua mente e em seu coração, na medida em que estão passando por um período de provação, por um período de dificuldade, por um período em que a sua fé está sendo provada e testada. Vamos imaginar, juntamente comigo, esta cena da onda do mar. A onda do mar, eu não sei se os irmãos sabem, mas elas vêm e vão em decorrência do vento. E vento na Bíblia nós poderíamos tomar como imagem de tribulações e de provações que sucedem. O que eu quero dizer com isso é que aqueles que têm dúvida em sua mente a respeito do ser de Deus, a respeito da palavra de Deus, quando sobrevier a provação sobre as suas vidas, essas pessoas estarão como a onda do mar, ou seja, sem saber para onde vai, instáveis, desorientadas, sem firmeza, sem base, sem raiz. Estarão sendo levadas de um canto para o outro, estarão sem direção, estarão sem norte, estarão sem bússola. E isso eu falo para os irmãos para que possamos refletir na nocividade da dúvida em nossas vidas. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que quanto mais fé em Deus e na sua palavra, mais firmeza na aprovação. E quanto mais dúvida de Deus e da sua palavra, mais dificuldade em meio à aprovação. Você quer enfrentar a aprovação na sua vida com excelência, da maneira correta, com uma postura adequada, se alegrando no Senhor? Primeiro, tenha sabedoria. Se não tem, ore a Deus para que receba, mas ore a Deus com fé. A fé, ela é necessária para que possamos enfrentar as provações que nos sucedem de maneira agradável a Deus. Imaginem vocês quando Paulo, por exemplo, foi preso, quando Paulo, por exemplo, foi açoitado, quando Paulo, por exemplo, passou por diferentes provações e tribulações, e ele mesmo assim declarava: em tudo eu sei estar contente. E agora comparem Paulo com alguns cristãos dos nossos dias, que passam por algumas dificuldades em suas vidas, às vezes mínimas dificuldades, em relação pelo menos às provações que Paulo passava. E esses cristãos, eles logo começam a duvidar de Deus. E eles logo começam a duvidar da palavra de Deus. Eles logo começam a achar que Deus não os ama, por eles estarem passando por aquilo que estão passando. E essa dúvida que começa a brotar no coração desses irmãos, na medida em que ela cresce, vai fazer com que a provação se torne ainda maior para eles. Vai fazer com que a provação se torne ainda mais difícil, ainda mais complexa para eles. Porque a dúvida torna as coisas muito mais difíceis. E por isso Tiago fala que contra a dúvida precisamos exercer enquanto cristãos
durante o período da provação, a nossa fé. Uma fraqueza e uma falha da nossa fé resultará em maiores dificuldades em meio à provação. Eu conheço algumas pessoas que passam por dificuldades na vida, por provações várias. Uma delas, uma mulher que tem um marido adúltero. E isso já há muito tempo, eu acho que uns 5, 6 anos. E o interessante é que se você conversa com essa pessoa, isso é um caso real. Essa mulher, ela diz que deseja que o seu marido se converta e volte para os caminhos do Senhor. E ela não está errada em desejar isso. Mas a outra coisa que algumas vezes essa mulher esquece, na proporção da conversa que eu tive com ela, é o que Deus tem quisto trabalhar na vida dela por meio disso, o que está acontecendo com ela. E eu pude acompanhar a vida dessa mulher por algum tempo. E a verdade é que essa mulher, ela tinha um apego ao marido tão excessivo que ela amava mais o marido do que a Deus. E aconteceu isso na vida dessa mulher, do marido traí-la, de se afastar dela e etc. E ela talvez não percebeu ainda que tudo aquilo que está acontecendo é um tratar de Deus do coração dela. É Deus mostrando para ela que Ele precisa assumir o primeiro lugar e o primeiro plano, e não o seu marido em sua vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos, para vocês é que toda provação e tudo o que acontece na vida do cristão é um tratamento de Deus, da relação desse cristão com Deus, e um tratamento que nós cristãos precisamos passar, salvaguardando a integridade da nossa fé e perguntando ao Senhor o que é que Ele quer tratar em nós por meio disso que nós estamos enfrentando, para que não sejamos como a onda do mar, em meio às provações, levadas de um lado para o outro, levadas pelo vento de outras doutrinas, ou pelo vento das próprias provações. O que Tiago está dizendo é que, se quisermos estar firmes em meio às provações, primeiro, oremos a Deus. Mas não oremos de qualquer maneira, oremos com fé, porque somente a oração com fé é a oração que Deus responde. Há uma suposição errada na mente de alguns cristãos. Qual é essa suposição errada? Aqui está no versículo 7. No versículo 7 está escrito assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Algumas pessoas acham que Deus atende todo tipo de oração. Algumas pessoas acham que Deus ouve todo tipo de oração, e não ouve, e não atende. É por isso que muitos cristãos se frustram enquanto oram, porque acham que estão orando corretamente, mas não estão. A Bíblia vai dizer que se nós oramos com dúvida, não devemos supor que Deus irá nos atender, porque a oração que Deus atende é a oração feita com fé, e fé na sua pessoa, fé na sua palavra e fé naquilo que pedimos. Eu acho que um texto que nos ajuda a entender o que é a oração é o texto de João, capítulo 14, versículo de número 13, eu acho. Vamos abrir, por favor? João 14. João 14, 13. Por favor. Eu acho que esse texto vai me ajudar a ser mais claro para vocês no que eu quero dizer. Jesus, falando aos seus discípulos, disse assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes, versículo 14, alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, a Bíblia, ela estabelece como deve ser a nossa oração. Jesus, falando para os seus discípulos, diz que nós, ou que os seus discípulos, deveriam orar em nome de Jesus. E às vezes a gente repete isso de maneira
até, como é que eu posso falar? Mecânica, religiosa. Jesus fala assim: e tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Agora vamos pensar comigo. Se eu disser assim: Jesus, em teu nome, me ajude a roubar um banco, Jesus vai atender essa oração? Por quê? Primeiro, não glorifica o Pai, e segundo, isso não é compatível com o nome de Jesus. Como é que eu posso estar usando o nome de Jesus para pedir para roubar um banco? Como é que eu posso, por exemplo, dizer, em nome de Jesus, fulano morra? Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia, quando o Tiago fala lá, orem com fé, e aqui em João 14:13, Jesus está dizendo, orem em nome de Jesus. A fé e o nome de Jesus são simultâneos no sentido de que a nossa oração deve ser compatível com a natureza da pessoa a quem a gente pede. Deve ser compatível com a qualidade dessa pessoa. A gente não pode pedir algo que seja incompatível com o nome de Jesus e que seja incompatível com a glória de Deus. Às vezes você está pedindo assim durante a provação: Jesus, passa de mim essa provação, Jesus, passa de mim essa provação, Jesus, passa de mim essa provação. Só que você não entendeu ainda que a provação só vai passar quando o que Deus quer trabalhar na sua vida for trabalhado. Então, possa ser que o que você esteja pedindo a Deus seja contrário à vontade de Deus para você. E nós cristãos, quando oramos, precisamos ter o entendimento disso, para que a nossa oração seja, primeiro, com fé, compatível com a vontade de Deus para nós, porque a oração é mais para que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, do que para que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. Por que é que nós oramos? Não é só para que Deus faça o que nós queremos. Na verdade, na maioria das vezes não é. Mas é para que Ele faça o que Ele quer em nós e que nós possamos entender a sua vontade. É meio complexo isso, mas se nós entendermos a profundidade disso, enquanto estivermos passando pelas provações, ao invés de nós orarmos a Deus assim, por exemplo, Deus, passa de mim essa provação, nós estaremos orando, Deus, o que é que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Porque a provação vai passar, irmãos. A Bíblia já diz, a provação é passageira. Ela não dura para sempre. Em algum momento ela vai passar, ela já vai passar. Você nem precisa orar para que ela passe. Agora, o que é que precisa ser trabalhado em você por meio dela? É essa sabedoria que você precisa pedir a Deus. Porque se você não tiver essa sabedoria, em meio à provação você vai ficar feito barata tonta, rodando de um lado para o outro. Mas se você tiver sabedoria, você vai entender, é isso que está sendo trabalhado na minha vida, eu vou suportar, eu vou me permitir passar por esse processo, Deus vai me aperfeiçoar, isso vai passar e eu vou permanecer firme, eu vou ficar aqui no Senhor. Eu não vou ser como essa onda do mar que duvida, que é levada de um lado para o outro, não, pelo contrário, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá na estação certa e cujas folhas não caem. A árvore plantada junto a ribeiros de água é o retrato do cristão em meio à provação. A árvore, ela tem o quê? Raiz, ela tem profundidade. Pode vir a tempestade que for, mas a raiz da árvore, quanto mais profunda a raiz da árvore, mais firmeza ela terá. Quanto mais profunda a raiz do cristão na palavra de Deus e na pessoa de Deus, quanto mais profunda a raiz da sua fé, menos atribulado ele é, menos provado ele é. Quanto mais fé, mais firmeza. Quanto mais confiança em Deus, mais certeza. Quanto mais apego ao Senhor, mais capacidade de resistir em meio à provação. Uma das coisas interessantes que o salmista no Salmo 1 fala a respeito dessa árvore é que as suas folhas não murcham. Ou seja, pode vir um sol, está lá a folha do mesmo jeito. Pode vir o inverno, está lá a folha do mesmo jeito. Pode vir a noite, está lá a folha do mesmo jeito. E esse deve ser o retrato do cristão. Alguém que é inabalável no Senhor. Alguém que é firme no Senhor, independente da provação. E que se permite ser trabalhado por Deus.
para que se cumpra na sua vida aquilo que Deus quer dele. Então a dúvida, irmãos, quando ela existe em nossos corações, ela só mostra uma coisa: a fraqueza da nossa fé, ou que nós não temos fé nenhuma. Ela só mostra que a nossa relação com Deus está com algum problema. E aí nós não podemos supor que Deus nos atenderá em nossas orações se nós tivermos dúvidas dentro de nós. Antes de pedirmos qualquer coisa a alguém, a nossa relação com essa pessoa precisa estar saudável. Digamos que Anderson seja meu inimigo. Eu vou pedir a Anderson: ei Anderson, me ajuda? Não vou. Por quê? Porque ele é meu inimigo. A minha relação com Anderson, ela precisa ser saudável. Antes que eu vá até ele e peça alguma coisa. Mas tem gente que é inimigo de Deus e mesmo assim vai pedir a Deus alguma coisa, não vai ser atendido. Para que eu seja atendido naquilo que eu peço, ou antes mesmo de eu pedir, a minha relação com Ele precisa estar saudável, precisa estar sarada. E a minha relação com Deus só estará saudável se eu confiar na pessoa de Deus. E se eu não tiver dúvidas a respeito da sua pessoa. Então, o que é que a dúvida revela mais sobre mim? Tiago, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Como eu disse para vocês, a dúvida, ela não somente atrapalha a minha oração, mas ela atrapalha também a minha vida. Sabia que tem pessoas, por exemplo, que quando estão passando pela provação, elas são desse tipo assim. Vamos imaginar um caso prático. O caso de uma mulher que tem o seu marido descrente. Em meio a essa provação do seu marido descrente, a mulher se aproxima de Deus e fica orando a Deus: Deus, converta meu marido, Deus, converta meu marido, Deus, converta meu marido. Aí o marido se converte, a mulher está na igreja com o seu marido, e aí depois que estão na igreja os dois juntos e que a mulher obteve a vitória daquilo que pediu, ela começa então a se afastar dos caminhos do Senhor, porque já obteve a bênção que queria e agora já não tem mais razão nela mesma de estar próxima de Deus. O pedido que essa mulher fez foi para uma satisfação sua, sim ou não? Foi para um deleite seu, foi para diminuir o seu estresse, o seu trabalho, as suas preocupações, as suas tribulações com aquele marido. Poderíamos dizer que quando essa mulher se afasta dos caminhos do Senhor, isso só mostrou que o interesse dela nunca foi a relação dela com Deus, mas somente os seus benefícios na terra. E é assim que muitos cristãos se portam diante do Senhor. Quando Tiago fala a respeito da pessoa de ânimo dobre, Tiago está falando sobre uma pessoa de mente dividida em suas orações. E o que é uma pessoa de mente dividida em suas orações? É uma pessoa que quando está orando, ela não sabe se ela quer viver na sua vida a vontade de Deus ou se ela quer viver na sua vida a sua própria vontade. É como se fosse assim. Vamos imaginar um caso prático para ficar mais claro para vocês. Essa mulher que eu falei para vocês que orou para que o marido se convertesse. Essa mulher se põe diante do Senhor e começa a orar para que o seu marido se converta. A princípio, o desejo dela, já que ela se desviou futuramente, é um desejo egoísta. É um desejo que ela pede a Deus somente pensando em si, somente pensando em seu alívio, somente pensando em seu conforto. Ela não está preocupada com a vontade de Deus para ela ou para o seu marido. Ela está preocupada em se livrar dos seus problemas, das suas preocupações, das suas angústias. E ela mostra que a única preocupação dela é essa, quando depois que o seu marido se converte, ela se desvia, ela se afasta. Ela demonstra que ela tem um ânimo dobre no seguinte sentido: naquele momento em que ela estava orando a Deus, pedindo pela conversão do seu marido, pode até parecer que ela tinha uma preocupação espiritual, mas por trás daquela preocupação espiritual que ela tinha com o seu marido estava uma preocupação egoísta, de que ela queria se ver livre dos seus problemas, das suas angústias, das suas dores. Qual seria uma oração espiritual e não uma oração de ânimo dobre? Aquela oração
que enxerga e que deseja se submeter à vontade de Deus para os dois, para o casal, que diz respeito não somente à conversão dele, mas à permanência dos dois nos caminhos do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: é que algumas pessoas se aproximam de Deus com aspirações, com desejos disfarçados. Exemplo, alguém que diz assim: Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou usar o meu carro para a obra. Todos os dias eu vou dar carona aos crentes, vou buscar fulano na igreja. E você ora a Deus com uma fé tão grande. Por fora parece que você está sendo sincero naquilo que você pede, mas por dentro a gente só vai saber quando você ganhar o carro, né? E tem muitas pessoas que ganham um carro, mesmo tendo orado isso, e fazem totalmente o contrário. Não aplicam o carro segundo as suas primeiras orações. Quantas pessoas também não fazem assim: Senhor, me ajuda a passar no curso de universidade. Se o Senhor me ajudar, eu vou usar esse meu curso para a obra do Senhor, para a glória do Senhor, e eu vou dar aula na igreja, ou fazer cursos na igreja. E a pessoa promete isso e passa, mas depois faz exatamente o contrário daquilo que orou. Essa pessoa, quando estava orando antes, ela estava com uma mente dividida, ela estava como que usando o Senhor, ela estava como que tendo ao mesmo tempo, na mesma oração, uma fala espiritual, mas com um desejo carnal, com um desejo egoísta, com uma motivação pecaminosa. Irmãos, precisamos ter o cuidado para não nos colocar diante de Deus dessa maneira, porque se nos colocarmos diante de Deus dessa maneira, é bem provável que não seremos atendidos em nossos pedidos. E queira Deus que não sejamos mesmo, porque se formos, seremos julgados por isso também. Eu digo isso para os irmãos, para que possamos entender que a qualidade das nossas orações afeta a resposta de Deus a elas. Quer ser atendido em meio à sua provação? Quer que Deus responda às suas orações? Primeiro, peça em conformidade com a vontade de Deus. Peça em nome de Cristo. Peça para a glória do Senhor. Peça com sinceridade. Peça sem dúvidas em relação ao ser de Deus. Peça sem dúvidas em relação à palavra de Deus. Peça se submetendo à vontade de Deus para você, não valorizando o seu querer, mas querendo viver o querer de Deus para a sua vida, porque este é o querer que verdadeiramente nos acrescentará coisas boas. Este seria o assunto da nossa aula de hoje, e para a nossa próxima aula nós iremos refletir sobre a provação da riqueza e a provação da pobreza. O que é mais difícil? O que é que prova mais uma pessoa? A riqueza ou a pobreza? O que é que vocês acham? Quem é mais provado, o rico ou o pobre? Na opinião de vocês. Pode falar, isso vai ser assunto da nossa. O pobre é mais provado que o rico? É mais difícil ser rico ou ser pobre? É mais difícil ser pobre? É mais difícil ser rico? E aí, irmãos? Vocês vão chegar a um consenso? Tanto a riqueza quanto a pobreza é uma provação na vida do ser humano, sabia disso? Tanto a riqueza quanto a pobreza é uma provação na vida do ser humano. E Tiago vai falar a respeito dessa provação. E também diante dessa provação de riqueza e de pobreza, nós precisamos ter sabedoria e orar a Deus com fé, pedindo que Deus nos dê sabedoria para enfrentarmos essa provação. Ficou alguma dúvida, irmãos, em relação à aula de hoje? A aula de hoje diz que a qualidade das nossas orações, ela afeta a resposta das nossas orações diante de Deus. Se queremos ter a nossa oração atendida pedindo sabedoria, precisamos orar em nada duvidando. Muito bom. Vamos ficar de pé. Pode perguntar, irmã. Olha só, eu estou ministrando, senta um pouquinho, rapidinho, senta um pouquinho de novo. Eu estou ministrando para os jovens um tema a respeito da oração nas quartas-feiras.
Muitos cristãos não sabem orar, isso é fato. Às vezes a gente pensa que orar é só uma questão de falar, mas não é. O orar, irmãos, começa com um se aproximar. E esse se aproximar significa perceber a presença daquele de quem a gente se aproxima. Muitos cristãos, às vezes, oram sem antes sequer terem se aproximado de Deus. Isso faz toda a diferença. Quando você ora sem perceber diante de quem você está se colocando, você não está orando, você está falando. Você está colocando para fora algumas coisas ou aliviando o seu coração, sei lá. Mas a verdadeira oração, ela começa com uma aproximação. Ela começa com se colocar perante Deus, com se colocar diante de Deus. E quando eu me coloco diante de alguém, eu preciso entender quem é esse alguém. Quando, por exemplo, eu vou para uma festa, eu não vou de qualquer maneira. Ou quando eu vou visitar, sei lá, o presidente da república, eu não vou de qualquer maneira. Ou quando eu vou visitar o juiz, eu não vou de qualquer maneira. O meu coração, o meu exterior, a minha expectativa está envolvida nisso. E da mesma forma deve ser a oração na vida do cristão em um grau a mais. Imaginem você quando você ia se encontrar lá com o seu namorado ou com a sua namorada. Que expectativa, né? Você se arrumava, você se embelezava e ficava pensando o que é que ia acontecer, como seria bom, como seria tranquilo, como vocês iriam se abraçar e pensava em tudo que iria acontecer naquele lugar. Pois bem, e quando você chegava na presença daquela pessoa, a presença daquela pessoa, do seu namorado ou da sua namorada, tinha uma importância para você. E você se sentia bem na presença dele. E você ficava analisando o cabelo, o cheiro. E você ficava percebendo os detalhes. E você se deleitava naquilo e você gostava daquilo. Vamos puxar agora para o lado espiritual. Quando nós nos aproximamos de Deus e nos colocamos na presença de Deus, precisamos também parar um tempo nessa presença de Deus para nos envolver em sua presença, para perceber o seu ser, o seu caráter, a sua natureza, os seus atributos, o seu cheiro, o seu aroma, a dimensão da sua glória. E quando nós estivermos envolvidos em sua presença, aí então nós começamos a falar com Ele. Se nós não nos apercebemos da presença de Deus antes de falar, possa ser que estejamos falando sem estar na presença dEle. Então primeiro nós nos achegamos à sua presença, para só então começar a falar. E é por isso a importância do secreto. Porque parece que quando estamos mais diante das outras pessoas, nós estamos notando tanto a presença das outras pessoas, que parece que nós não temos olhos para a presença de Deus. Só temos olhos para as presenças das outras pessoas. Assim é que muitas pessoas oram preocupados mais com a presença dos outros do que com a presença de Deus. Por isso Jesus fala sobre a importância de orar em secreto. Então orar em secreto, por quê? Porque naquele secreto você se aproxima e tem a oportunidade de estar perante Deus e de usufruir da presença de Deus. Então se naquele momento você põe para fora aquilo que está no seu coração, isso é um desabafo também, mas é um desabafo que Deus estará ouvindo e que Deus estará tratando por meio dele. Quando nós desabafamos, irmãos, perante Deus, e devemos ser muito sinceros em nossas orações perante o Senhor, essa é uma das condições para as nossas orações serem ouvidas. Nós precisamos compreender que Deus ouvirá o nosso desabafo, mas nós precisamos também estar prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, em meio àquilo que nós estamos dizendo para Ele. É muito comum, por exemplo, você começa a orar uma coisa, sei lá, porque você está insatisfeito, porque você está chateado, porque você está angustiado, e naquele momento de oração, depois de ter desabafado tanto para Deus, Deus pega e traz ao seu coração, à sua mente, à sua consciência, razões espirituais do porquê aquilo está acontecendo, confortos espirituais, consolos espirituais. Você sai dali leve, porque Deus dá um norte para a sua vida. De repente você chega tipo numa oração com ódio do irmão, querendo matar o irmão, e sai da oração com amor ao irmão, porque Deus converte o seu coração por meio da oração. A oração é um meio de nós alcançarmos graça do Senhor em nossas vidas, mas isso somente se nós orarmos corretamente, se nós orarmos com fé. E fé significa uma postura correta diante de Deus,
uma postura de confiança, uma postura de saber quem Ele é e quem nós somos. A oração, guarde isso em nome de Jesus, ela começa com uma aproximação. Não começa com a fala, começa com uma aproximação. O nosso culto a Deus também. Às vezes a gente vem aqui, cultua, né, e começa a cantar, da boca para fora. Eu estava percebendo isso, às vezes a gente chega assim, no hino, né? Como eu desejo de todo o coração, Senhor, a Tua presença. Mas parece que você não deseja, parece que você está só cantando. Irmãos, a oração, ela envolve o homem por inteiro. Ela envolve o nosso coração. Já pensou se seu esposo chegasse para você e dissesse assim: fulano, eu te amo, e você percebesse que isso é da boca para fora? Entra no ouvido e sai no outro, não faz nenhum efeito. Você gostaria que seu esposo lhe amasse só de palavra, só da boca para fora? Não. Você quer que seu esposo lhe ame de verdade, que você sinta esse amor. Você não quer sentir o amor do seu esposo, sim ou não? Você quer sentir o amor da sua esposa, sim ou não? Quer, não quer, Francisco? Amém. Irmãos, Deus também quer sentir o nosso amor por Ele. Como é que você vai conversar com Deus como quem não quer conversar? Parece que você recebeu uma visita que você não quer receber. E tudo isso, irmãos, afeta a resposta das nossas orações. Isso para nós pensarmos quando nós formos orar, para orarmos com vontade, para orarmos com prazer, para orarmos com amor, para orarmos com inteireza, para orarmos compreendendo que Ele é mais sábio, para orarmos pedindo a Ele sabedoria, para orarmos entendendo que nós não temos capacidades humanas em nós mesmos para enfrentarmos com sabedoria os nossos problemas. E por isso nós carecemos de Deus, e por isso nós oramos a Deus, e por isso nós nos colocamos na presença de Deus. E quanto mais na presença de Deus, mais sabedoria. E quanto mais oração, mais graça. E quanto mais oração, mais fé, mais firmeza. Irmãos, mas a oração feita corretamente. Então, que nós possamos zelar pela nossa vida de oração. A oração que busca a vontade de Deus. Que desabafa, tudo bem. Mas que depois do desabafo se põe e diz assim: Deus, e agora o que eu faço? O que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer tratar em mim? Me firma, Senhor, em meio à provação. Vamos orar então. Fique de pé. Mais alguma dúvida? Diz, Francisco. Vocês não querem deixar eu encerrar a escola bíblica. Aleluia. Oh glória. Irmãos, mas façam isso de verdade. Quando forem orar, parem um tempo para perceber a presença de Deus, para sentir a presença de Deus. Quando chegar para cultuar mais tarde aqui, ao invés de chegar no automático, pare um tempo, pare mesmo, para sentir a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo dentro de você. Permita-se ser conduzido, permita-se se envolver, permita-se ser envolvido por esta glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, ai. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus.
Oh, aleluia, Jesus, tua presença é real para nós. Manifesta, Senhor, a tua glória. Oh, Jesus, faz a tua igreja sentir, Senhor, o teu poder, a tua presença, Senhor, a manifestação da tua glória, Senhor. Faz a tua igreja se envolver em tua presença, poder compreender, Senhor, a dimensão do Senhor, a santidade do Senhor, a beleza do Senhor, a pessoa do Senhor. Revela-te, Deus, por meio do teu Santo Espírito, a tua igreja. Oh, que possamos te orar adequadamente, com fé, te clamar e sermos respondidos em nossas orações. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória, Jesus! Oh, glória! Oh, glória, Jesus! Oh, aleluia! Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Pode encerrar, Emília. Se os irmãos quiserem continuar orando, que fiquem.